seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos realizar algumas atividades sobre o tema a expansão marítima europeia. Então, vamos lá! Antes das nossas questões, vamos ver um pouquinho algumas informações sobre a nossa aula. Então, essa é uma aula direcionada para os estudantes do 7º ano, componente curricular História, e esse tema, a expansão marítima europeia, faz parte da seguinte unidade temática: o mundo contemporâneo e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Ao longo desta aula, nós vamos buscar desenvolver duas habilidades. A primeira dela, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. A outra habilidade é identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Então, dadas essas informações gerais, vamos lá para nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: no século XV, os europeus iniciaram as navegações ultramarinas com o objetivo de chegar ao Oriente para, letra A, conquistar terras e combater o budismo que crescia rapidamente no Oriente, principalmente na Índia. Letra B, obter especiarias, cravo, canela e etc. e artigos orientais como seda e objetos de porcelana, entre outros. Letra C, derrubar o Império Turco e trazer equipamentos de navegação como a bússola inventada pelos chineses. Ou letra D, obter o antídoto para a peste negra que assolava a Europa e comprar comida para revender na região. Então, qual é a resposta que você marcaria? Eu vou deixar você pensando um pouquinho, já já eu volto com a resolução e o gabarito desta questão. E então, qual a alternativa que você marcou? Bem, essa questão ela pede para que nós marquemos a opção que mostra corretamente os motivos que levaram os países europeus a iniciarem as viagens ultramarinas. Então, essa alternativa correta é a alternativa B. Obter especiarias como cravo, canela e etc. e artigos orientais como seda e objetos de porcelana, entre outros. Então, pessoal, na aula anterior nós vimos que os europeus eles passaram a conhecer esses produtos orientais durante as cruzadas e que a partir de então passaram a consumir esses produtos. Só que esses produtos eles não eram naturais da Europa, eles eram obtidos no Oriente, então foi buscando uma rota para poder obter esses produtos de bem mais baratos, foi que eles deram início a essas navegações. Então vamos lá para a segunda questão, que pede o seguinte: leia o trecho do texto abaixo e em seguida responda a questão. O texto diz o seguinte: realizar viagens marítimas pelo Oceano Atlântico foi tarefa que exigiu muitas providências. Construir embarcações resistentes e seguras, equipá-las com instrumentos de navegação disponíveis na época, como bússola e astrolábio, contratar tripulação, abastecer as embarcações com alimentos e bebidas. Foi preciso muito dinheiro para pagar as despesas envolvidas nas viagens marítimas. Ao mesmo tempo, foi necessário ter governantes fortes, com autoridade consolidada para organizar as navegações. Então vamos para a pergunta que diz o seguinte: segundo as informações do texto, qual país iniciou a expansão marítima? Letra A, Holanda.
B, Inglaterra, C, França ou D, Portugal? Então, já eu volto com a resposta dessa questão. Bom, agora que você já marcou a alternativa que você considera correta, vamos para o gabarito desta questão. Esse texto, ele relata algumas das características que o país pioneiro teve para poder iniciar essa expansão marítima. Quais as condições que esse país tinha que permitiu que fosse ele o primeiro a iniciar essas viagens? Então, vamos recapitular algumas dessas condições. Localização geográfica favorável, dinheiro para poder financiar essas viagens. Outra característica também era um Estado forte e centralizado, no caso uma monarquia centralizada, e também ter equipamentos de navegação que permitisse ali que essas viagens ocorressem, além também de ter conhecimento de técnicas de navegação com a mesma finalidade. Então, qual país reuniu todas essas características e todas essas condições para poder dar início a essas navegações? Esse país foi Portugal. Portugal foi o país pioneiro, o primeiro a iniciar essas viagens. Então, vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3 pede o seguinte: até a última década do século XV, o continente americano era desconhecido pelos europeus e foi durante as navegações que a existência desse território tornou-se conhecida. Segundo sobre o primeiro navegador europeu a chegar oficialmente à América, é correto afirmar que: letra A diz que foi Bartolomeu Dias em 1488. A letra B diz que foi Cristóvão Colombo em 1492. A letra C diz que foi Vasco da Gama em 1498 e a letra D diz que foi Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, você sabe a resposta? Eu volto já com o gabarito para essa questão. Agora que você já marcou a alternativa que você considera correta, vamos corrigir essa questão? Então vamos lá, essa questão ela está querendo saber qual foi o primeiro navegador europeu a chegar na América, aquele navegador que ficou conhecido como o descobridor da América. Então vamos lá, a letra A diz que foi Bartolomeu Dias em 1488. Bartolomeu Dias foi o navegador que foi o primeiro a conseguir atravessar a região denominada Cabo das Tormentas, que depois passou a ser denominada de Cabo da Boa Esperança. Então, a letra A não é a nossa alternativa correta. A letra B diz que foi Cristóvão Colombo em 1492. Essa é a nossa alternativa correta. Colombo foi o primeiro navegador europeu a chegar na América e ficou conhecido como descobridor da América, apesar de que nós sabemos que a América não foi descoberta, porque essa é uma visão europeia. A letra C está incorreta porque cita que foi Vasco da Gama, e Vasco da Gama foi o primeiro navegador português a conseguir chegar à região de Calicut, na Índia. E a letra B diz que foi Pedro Álvares Cabral em 1500, e nós sabemos que Pedro Álvares Cabral foi o navegador que liderou a frota que chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então, a nossa resposta correta é letra B, Cristóvão Colombo. A quarta questão diz o seguinte:
Sobre a denominação do continente americano, é correto afirmar que a letra A diz: é uma homenagem ao cartógrafo Américo Vespúcio, que descobriu que esse território não se tratava da Índia, mas de outro continente. Letra B. Faz referência às flores nativas bastante comuns na região da América Central, denominadas pelos nativos de América. Letra C. É uma homenagem à rainha espanhola América I, que financiou as expedições que levaram os europeus a essa região? Ou letra D. O nome América faz alusão às tribos nativas que haviam na região quando os europeus chegaram ao continente. Então, eu vou deixar você pensando na resposta dessa questão e já já eu estou de volta com o gabarito. Agora que você já marcou a alternativa que você considera correta, vamos para o gabarito dessa questão. Então, a pergunta quer saber por que o continente americano recebeu essa denominação. A resposta correta é a letra A, porque diz que é uma homenagem a Américo Vespúcio, que descobriu que esse território não se tratava da Índia, mas de outro continente. E então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Eu te espero na próxima aula.